Olá, pessoal! As pessoas estão constantemente tentando identificar quem é o mais surpreendente, o mais rápido, o mais forte ou o melhor. Nós adoramos estabelecer recordes e o melhor de todos para isso é o livro de recordes Guinness Book. Queremos ter um desfile de sucesso sem igual, não apenas na Terra, mas também em uma escala universal. Provavelmente, pelo menos uma vez na vida, todo mundo já se perguntou: qual será o maior objeto do universo? Bem-vindos ao nosso canal. Aqui você sempre pode encontrar as respostas para esses tipos de perguntas. Anteriormente já falamos sobre o Grande Atrator. Você se lembra? O Grande Atrator é uma anomalia gravitacional que literalmente esmaga o espaço ao seu redor e puxa tudo em volta a uma velocidade muito rápida, incluindo nossa própria galáxia Via Láctea. Mas mesmo esse monstro incrivelmente maciço vai parecer um bebê em comparação com os objetos gigantes de que vamos falar em seguida. Então hoje vamos mostrar os top 5 maiores objetos do universo. Número 5. A estrela Y na constelação do Escudo. Se a Terra tem o mesmo tamanho de uma semente, então o Sol tem o tamanho de uma melancia madura. Comparando dessa forma, o tamanho da estrela Y na constelação do Escudo é o mesmo que o tamanho do edifício World Trade Center. Isso significa que a estrela Y na constelação do Escudo é cerca de 2.000 vezes maior do que o Sol. Seria necessárias 8 horas para que a luz percorresse uma volta em torno dessa estrela. Se um objeto tão volumoso como esse mantivesse na posição do Sol, todos os planetas de Mercúrio a Júpiter seriam afastados de suas órbitas. A estrela Y na constelação do Escudo é extremamente grande, mas tem uma massa muito diferente, que pesa apenas 10 vezes mais do que a massa solar. Isso significa que a densidade das estrelas Y é apenas ligeiramente maior do que a densidade do vácuo do espaço. Além disso, a estrela Y da constelação do Escudo é extremamente brilhante. Embora ela esteja localizada a 9.500 anos-luz da Terra, ainda é possível ver essa estrela com telescópios de má qualidade e binóculos potentes. A estrela Y na constelação do Escudo tem mais um recorde. Essa estrela perde muita massa durante o seu tempo de vida, por isso é considerada a estrela que mais queima combustível rapidamente. Em alguns milhões de anos, a estrela Y perderá sua camada externa que está queimando e vai se tornar uma estrela de nêutron. Na verdade, a estrela Y já está bastante magra e o tamanho que vemos hoje não é mais o tamanho real. Por esse motivo, existe uma discussão contínua entre os cientistas sobre essa questão da estrela Y ser a número 1 na categoria de tamanho estelar. Como não foi feita nenhuma conclusão definitiva até o momento, vamos deixar assim e continuar considerando a estrela Y a supergigante número 1. Número 4. O buraco negro NGC 1277. Existem muitos tipos de buracos negros. Alguns buracos negros são pequenos, pesando apenas 10 vezes mais do que o Sol, enquanto outros buracos negros são supermassivos. Normalmente, os buracos negros supermassivos são encontrados dentro das galáxias espirais. Por exemplo, Sagitário A, um buraco negro que tem 4 milhões de vezes a massa do Sol e forma um redemoinho no centro da galáxia da Via Láctea. É muito grande, não é? Mas na escala da Via Láctea, isso é apenas uma pequena parte da massa, apenas 0,1% da massa total. Então, como seria se a massa do buraco negro fosse 14% do peso da galáxia? É exatamente esse tipo de monstro que existe no centro da distante galáxia NGC 1277. De fato, esse fenômeno é realmente estranho, disse cautelosamente um dos cientistas que estudou sobre esse buraco negro. Raramente um buraco negro tão grande é encontrado em uma galáxia pequena, de modo que os cientistas ficam claramente confusos. Imagine isso por um momento. Este buraco negro é o equivalente a 12 bilhões de sóis compactados em um pequeno espaço, como o conteúdo de uma pequena mala arrumada para uma viagem de férias. Os físicos não conseguem explicar a razão de acontecer um fenômeno assim. E embora não seja comum medir o tamanho de um buraco negro em quilômetros, vamos tentar imaginar o tamanho que ele poderia ter.
Se esse buraco negro fosse localizado na posição do Sol, seu diâmetro seria 11 vezes maior do que a órbita de Netuno. Dessa forma, nunca caberia em nosso sistema solar. Mas, por outro lado, esse buraco negro conseguiu garantir um lugar em nosso ranking. Número 3. Galáxia IC1101. Uma galáxia de nome bem simples, IC1101, está escondida no centro de um enorme aglomerado de galáxias na constelação de Virgem. No entanto, não está completamente escondida assim, porque é muito difícil se esconder com esse tamanho todo. Leva 6 milhões de anos para que a luz viaje por essa galáxia de uma ponta a outra. Vamos dar um exemplo para fazer uma comparação. Uma viagem semelhante de avião em nossa própria galáxia levaria apenas 100 mil anos. A descoberta da IC1101 foi feita pelo famoso astrônomo William Herschel no final do século XVIII. A IC1101 tem todas as características de uma galáxia elíptica normal, composta de muitas estrelas gigantes, vermelhas e amarelas, com luminosidade reduzida nas bordas e um buraco negro supermassivo no centro. A única diferença é o tamanho. A IC1101 é 60 vezes o tamanho da galáxia Via Láctea e 2.000 vezes sua massa. Se juntar todas as galáxias locais que compõem a nossa galáxia, mal consegue alcançar a IC1101. A IC1101 é a predadora mais perigosa do universo e é por isso que cresceu tanto. Sempre que a IC1101 entra em contato com um objeto menor do que ela, o objeto é engolido e ela ganha cada vez mais massa. Mesmo a pobre galáxia Via Láctea passaria facilmente e seria engolida sem dificuldade alguma. Temos sorte que a IC1101 está a 1 bilhão de anos-luz de distância da Terra. Assim, nossa galáxia pode dormir em paz. Número 2. O Grande Vazio. A existência desse recordista do universo que vamos mostrar em seguida foi inacreditável no início mesmo para os cientistas. Isso porque o que eles encontraram foi um enorme espaço que se estendia por 1,8 bilhões de anos-luz e não havia absolutamente nada nele. Não havia estrelas, nem planetas, nem galáxias, apenas um enorme espaço vazio. Essa região gigantesca na constelação de Eridanos é chamada de supervoid, grande vazio ou ponto frio CMB. A temperatura nesse local é 20% mais baixa que a temperatura média da Via Láctea, por exemplo. Além disso, como o grande vazio é extremamente grande, ele poderia ter 10.000 galáxias semelhantes à nossa própria Via Láctea. O próprio vazio é um fenômeno bastante comum no universo observável e é a fronteira de um aglomerado de galáxias. O grande vazio da constelação de Eridanos é notável por seu tamanho. Ele é 1000 vezes maior do que o vazio do padrão normal. Não é preciso dizer o quanto os astrofísicos de todo o mundo se interessaram por esse fenômeno incomum. Alguns deles começaram a propor hipóteses que foram aplaudidos pelos fãs do chapéu de papel alumínio. Por exemplo, um professor da Universidade do Norte da Califórnia declarou que se a cosmologia padrão não pôde explicar corretamente esse fenômeno, então nada mais é do que um vestígio claro deixado por outros universos que estão fora do nosso. De acordo com uma hipótese mais simples, acredita-se que o vazio deveria ter aparecido perto de um enorme objeto que atraía toda a matéria ao seu redor. No entanto, não está muito claro porque o espaço vazio não foi preenchido ao longo do tempo. Vamos falar novamente sobre o grande vazio em outro vídeo. Número 1. A teia cósmica. O último objeto da lista poderia ser o maior recordista do universo. É chamada de teia cósmica, uma estrutura que o próprio nome já faz lembrar um romance de ficção científica. É um enorme filamento de matéria escura entrelaçada, que se estende por todo o espaço intergaláctico. Nos pontos de junção da teia cósmica está concentrada uma massa apertada de matéria visível de galáxias e estrelas. Há muito tempo os pesquisadores já previam a existência de um objeto surpreendente como esse, mas não conseguiram comprovar suas teorias porque a matéria, por ser escura, é invisível. Porém, nos últimos anos o objeto já foi observado em pelo menos 2 ocasiões. Graças ao quasar ter iluminado o espaço ao redor, foi possível ver o filamento da teia cósmica nas 2 vezes. Foi constatado que esse filamento, além de ser 10 vezes mais espesso do que o esperado, também vibra.
A teia cósmica do universo ainda está vibrando sob a influência das ondas que foram emitidas pelas primeiras galáxias nos estágios iniciais do nascimento do universo. Então, qual será o tamanho dessa teia cósmica? Existe a suposição de que a teia cósmica é o verdadeiro esqueleto do próprio universo, esticado em todas as direções. Os filamentos de matéria escura aceleraram significativamente a evolução dos mundos ao redor e são a ponte única de interação gravitacional entre as galáxias. No fim das contas, a teia cósmica é um grande desafio para os pesquisadores. As futuras explorações de filamentos não só aprofundarão a compreensão do curso da origem do universo, mas também revelarão a natureza da matéria escura. Então hoje vamos terminar por aqui. Obrigado a todos que assistiram. Se vocês gostaram do ranking de hoje, por favor, deixem o seu like para incentivar. Agradecemos muito pela atenção de todos vocês. Então se cuidem e até o próximo vídeo.